Olá, alunos. Vamos ao exemplo 3, certo? Que diz assim, ó, determine o desvio médio e o desvio padrão dos números 1, 3 e 5. Como é que nós calculamos aqui o desvio médio? O desvio médio aqui, ó, seria o somatório dos desvios, que seria xi menos x barra, dividido por n, onde n é o número de elementos. Então, isso aqui seria o desvio médio. E o desvio padrão, certo? Vai ser a raiz quadrada dos somatórios, certo? Dos desvios ao quadrado dividido por n. Tudo bem? Então, observe que quando a gente fala aqui de cálculo de desvio, o desvio aqui é a diferença entre cada elemento e a sua média. Então, o primeiro passo é calcular a média. Então, a média desses elementos, eu coloquei aqui só 3 só para facilitar, certo? Vai ser 1 mais 3 mais 5. Então, dividido por 3. Isso vai ser igual a 9 sobre 3, que é igual a 3. Dado o cálculo aqui da média, nós vamos ter que calcular os desvios dos números. O que é que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer assim, eu gosto de fazer uma tabela, certo? Daqui eu coloco x e cada elemento, no caso seria o elemento 1, 3 e 5. E aqui eu coloco o módulo de xi menos x barra, certo? Então vai ficar aqui, ó, o primeiro elemento xi é x1, x2, x3, certo? Então vai ser 1 menos a média que é 3. Então 1 menos 3 dá menos 2. Como é o módulo, fica 2. Aqui vai ficar 3 menos 3, que dá 0. E o último aqui é 5 menos 3, que é igual a 2, ok? Depois que eu fiz isso aqui, eu vou fazer o somatório do módulo dos desvios. Que é justamente esse termo que está aqui em cima, esse somatório. Esse símbolozinho aqui é esse somatório. É somar todos os módulos dos desvios, que a soma aqui vai dar 4. Ok? E aqui eu vou fazer, ó, xi menos x barra ao quadrado. Ou seja, é só pegar esse resultado aqui e levar ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. 0 ao quadrado, 0. 2 ao quadrado, 4. E aí eu vou fazer o somatório de xi menos x barra ao quadrado, que vai ser igual a 8. Essa tabela aqui, ela ajuda muito, certo? Principalmente se você tiver vários números. Então, você fazendo aqui, fica uma coisa organizada. E aí, com esse resultado aqui, ó, veja que esse somatório representa aqui o valor aqui de cima do desvio. E esse somatório aqui de x menos x barra ao quadrado é esse termo aqui de cima que está dentro da raiz. Então agora o desvio médio fica simples, né? Como ele é o somatório de xi menos x barra é a média, certo? Dividido por n aqui, isso vai ser 4 dividido por 3, são 3 números. Isso é aproximadamente 1,33, né? E o desvio padrão vai ser a raiz, certo? Do somatório de xi menos x barra ao quadrado sobre n, certo? Então isso aqui vai ser a raiz de... Faltou igual, né? De 8, né? 8 sobre 3. Podemos simplificar aqui o 8. Veja, 8 é 2 vezes 4, se você concorda aqui, dividido por 3. O módulo, a raiz de 4 é 2, então fica 2 raiz de 2 terços. Vou deixar assim, certo? Que seria o desvio padrão desse número, ok? Aí, claro, um problema você pode ter 4, 5, 6 números, o que vai dar mais trabalho. Mas a ideia é aplicar essa tabela. Se você aplicar essa tabela, você não vai errar. Então, primeiro calcula a média e depois constrói essa tabela, ok? Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo.